Fala galera, beleza? Nesta nossa videoaula, nós vamos fazer a revisão aí de alguns temas já estudados em videoaulas, já revisados nossos conteúdos, a partir de resolução de questões. Especificamente aqui, nós vamos trabalhar duas das chamadas instituições básicas da sociedade, que são o Estado e a economia. Então vamos ver aí algumas questões acerca dessas duas instituições, aí de alguns vestibulares da prova do Enem para a gente revisar esses conteúdos. Vamos lá? A nossa primeira questão, extraída aí da prova da UEM 2014, né, do acesso à universidade dos cursos em 2015, e diz o seguinte: de acordo com a historiadora Maria Lúcia de Arruda Aranha, a Revolução Francesa derrubou o antigo regime, ou seja, o absolutismo, real fundamentado no direito divino dos reis, derivado da concepção teocrática de poder. O término do antigo regime se consuma quando a teoria política consagra a propriedade privada como um direito natural dos indivíduos. E aí o texto da Maria Lúcia de Arruda Aranha com Martins, da obra Filosofando. Esse princípio político que substitui a antiga teoria do direito divino do rei intitula-se letra A, contratualismo, letra B, totalitarismo, letra C, absolutismo, letra D, liberalismo ou letra E, marxismo. Então, nós temos aqui a referência a uma teoria política, uma concepção política, e o destaque aqui desse enunciado é que essa teoria política que se funda aí na modernidade, ela consagra a propriedade privada como um direito natural dos indivíduos. A chave da nossa resposta está aqui porque nós temos aí algumas noções modernas, algumas noções da teoria política que perduraram da modernidade, mas o destaque está aqui. E a resposta certa aqui para esse princípio seria então a letra, qual é a teoria política aí, que foi contra o absolutismo e que defendeu aí, né, a propriedade privada como direito natural. Resposta certa aqui, a letra D. Né? Essa teoria política chama liberalismo. Aqui nós poderíamos, por exemplo, pensar o contratualismo, que constitui uma das principais teorias da filosofia política moderna. Né? Só que o contratualismo nem sempre foi anti-absolutista, né? Dependendo do modo como você concebe o absolutismo, porque Thomas Hobbes, por exemplo, que foi um autor do contratualismo, defendia o absolutismo do Estado, ou seja, o Estado devia deter o poder de maneira absoluta e indivisível. E também não é comum entre os autores contratualistas considerarem a propriedade privada um direito natural. Isso é próprio, por exemplo, do contratualismo do Locke, que é considerado aí o fundador do liberalismo, mas não está de acordo com o contratualismo, por exemplo, de Jean-Jacques Rousseau, que dizia que, na verdade, a propriedade privada foi quem deu fundação para a sociedade. A fundação da sociedade se deu quando o primeiro homem cercou um pedaço de terra e lembrou-se de dizer: isso é meu, mas para ele isso é a origem de vários outros problemas, diferenças, desigualdades que surgiram a partir daí na vida em sociedade. Então, ele não defende a propriedade como direito natural. A única das teorias contratualistas que defende a propriedade como direito natural é justamente o liberalismo. Portanto, a teoria que faz referência aí ao texto, que criticou o antigo regime e que defende a propriedade como direito natural, é a teoria do liberalismo. E aí nós temos, por exemplo, o absolutismo, é justamente aquilo contra o qual se está indo contra, né? O marxismo, que não é uma teoria política aí da modernidade, claro, foi contra o absolutismo, mas se desenvolveu já um pouco depois, né? Já no século XIX, com o pensamento de Marx e depois disso o chamado marxismo, né? E totalitarismo é um conceito que só cabe especificamente para uma forma de governo surgida aí no século
20, né? É uma espécie de de absolutismo, de poder absoluto, mas diverge aí de vários aspectos. A autora Hannah Arendt é quem dá um panorama geral do que define aí essa teoria do totalitarismo, certo? Portanto, resposta certa, liberalismo, letra D. Próxima pergunta, também da UEMA, o enunciado diz o seguinte: Gilberto Cottrin, ao tratar da pós-modernidade, comenta as ideias de Michel Foucault, nas quais as sociedades modernas apresentam uma nova organização do poder que se desenvolveu a partir do século XVIII. Nessa nova organização, o poder não se concentra apenas no setor político e nas suas formas de repressão, pois está disseminado pelos vários âmbitos da vida social. E o poder fragmentou-se em micropoderes e tornou-se muito mais eficaz. Assim, em vez de se deter apenas no macropoder concentrado no Estado, os micropoderes se espalham pelas mais diversas instituições da vida social. Isto é, os poderes exercidos por uma rede imensa de pessoas, por exemplo, os pais, os porteiros, os enfermeiros, os professores, as secretárias, os guardas, os fiscais e etc. Pelo exposto por Gilberto Cottrin sobre as ideias de Foucault, a principal função dos micropoderes no corpo social é interiorizar e fazer cumprir o quê? Letra A, o ideal de igualdade entre os homens. Letra B, o total direito político de acordo com as etnias. C, as normas estabelecidas pela disciplina social. D, a repressão exercida pelos menos instruídos. Ou E, o ideal de liberdade individual. Então, o texto aqui ele faz referência exclusivamente à noção de poder desenvolvida por Michel Foucault, que é o chamado, ou melhor, a chamada microfísica do poder, micropoderes, ou seja, ele se opõe àquela concepção de que o poder está exclusivamente concentrado na estrutura macro do Estado, mas se dissemina nessas microestruturas sociais. E aqui a gente precisa conhecer um pouquinho sobre essa noção de poder do Michel Foucault, né, para poder aí responder a pergunta, porque a questão diz respeito sobre a função, né? Qual seria então a principal função desses micropoderes, né? Ela é interiorizar e fazer cumprir o quê? O ideal de igualdade entre os homens. Bom, se a função do micropoder fosse estabelecer a igualdade entre os homens, não havia poder, né? Porque o poder estabelece justamente as diferenças, quem manda sobre quem tem poder sobre quem, né? Logo, letra A está incorreta, né? Assim também a gente poderia já excluir a letra E, que diz que é interiorizar e fazer cumprir o ideal de liberdade individual, né? Se há relações de poder entre a sociedade, nas microestruturas sociais e o poder exercido não só do Estado sobre os indivíduos, mas de um indivíduo sobre o outro, nas microestruturas, né? Esse poder interiorizado ele não faz cumprir também aí a liberdade individual, né? A repressão exercida pelos menos instruídos, não, porque essa estrutura de poder não se refere apenas aos menos instruídos, mas está em todas as microestruturas sociais, por isso todos os indivíduos, de uma forma ou de outra, está submetido a uma relação de poder, ou exercendo poder ou sofrendo esse poder, e não só os menos instruídos. O total direito político de acordo com as etnias, aqui se nós estamos falando de etnias, nós estamos falando também de uma estrutura maior, de uma estrutura macro e não somente de indivíduos. Logo, só nos resta aqui a letra C, né? O objetivo, a função principal aí desses micropoderes é interiorizar e fazer cumprir as normas estabelecidas pela disciplina social, ou seja, o papel desses micropoderes é dizer quem deve fazer o que e quando e onde, né? Ou seja, é estabelecer mesmo as relações entre a sociedade, as normas e a disciplina social, por meio mesmo do que o Foucault chamou de docilização do corpo, né? A criação de corpos dóceis, é isso que estabelece essas relações de poder. A próxima pergunta, extraída aí também da prova do Enem, faz referência aí
ao Michel Foucault mais uma vez. Diz o seguinte: a lei não nasce da natureza junto das fontes frequentadas pelos primeiros pastores. A lei nasce das batalhas reais, das vitórias, dos massacres, das conquistas que têm sua data e seus heróis do horror. A lei nasce das cidades incendiadas, das terras devastadas. Ela nasce com os famosos inocentes que agonizam no dia que está amanhecendo. O filósofo Michel Foucault, do século XX, inova ao pensar a política e a lei em relação ao poder e à organização social. Com base aí no conhecimento acerca de Michel Foucault e a finalidade das leis na organização da sociedade seria o quê? Letra A: combater ações violentas na guerra entre as nações. B: coagir e servir para refrear a agressividade humana. Letra C: criar limites entre a guerra e a paz praticada entre os indivíduos de uma mesma nação. Letra C: estabelecer princípios éticos que regulamentam as noções bélicas entre países inimigos. Ou letra E: organizar as relações de poder na sociedade. Então, Michel Foucault está aqui dizendo que as leis nascem das batalhas, As leis nascem das guerras reais, das vitórias, dos massacres, das conquistas. E, portanto, ela não nasce das fontes frequentadas pelos primeiros pastores. Ou seja, ele faz uma expressão metafórica e uma leitura poética para dizer que a lei não brota aí da natureza ou como um direito natural, mas das relações entre os indivíduos. E para que serviriam, então, as leis? Qual a finalidade das leis? Segundo, então, Michel Foucault. Lembrando sempre que esse tema das relações de poder é um tema frequente na obra de Michel Foucault, como vimos na questão anterior. Então, qual seria o papel da lei? Combater ações violentas na guerra entre as nações? Não, porque inclusive é dessas guerras que vão nascer as leis, como ele diz no enunciado. Coagir e servir para refrear a agressividade humana. Mais uma vez, ele está dizendo justamente que as leis nascem dessa agressividade, não serve para refreá-la. Então é daí que nascem as leis. Criar limite entre a guerra e a paz praticada entre os indivíduos de uma mesma nação, também não, porque, mais uma vez, é daí que dessa guerra, das batalhas travadas com seus heróis, do horror que nascem as leis. Estabelecer princípios éticos que regulamentam as ações bélicas entre países inimigos, não, porque as leis também valem para os indivíduos e não só para as grandes nações. Portanto, só resta a letra E. Se a lei nasce das batalhas, das guerras, que tem aí a sua data e seus heróis do horror, elas servem para organizar as relações de poder na sociedade. Ou seja, uma vez estabelecidas as batalhas de guerra, quem detém o poder estabelece as leis para regular quem pode o quê, para dizer quem pode o quê na vida em sociedade. E isso vale não só para os indivíduos dentro de um Estado, mas vale também para a relação entre os Estados. Lembrando que Foucault não nega a ideia do macropoder, o poder do Estado. Ele diz que essa não é a única forma de estrutura de poder, mas que ele se exerce também nas microestruturas sociais, a microfísica do poder. Então, as leis que brotam da guerra e da batalha servem para definir as relações de poder, dizer quem pode o quê dentro da sociedade. Por isso aí ele faz essa leitura metafórica no começo, meio poética, para dizer, não é daqui que nascem as leis. A nossa próxima pergunta, extraída aí da prova do Enem de 2018, traz dois textos. Texto 1. As fronteiras, ao mesmo tempo que se separam, unem e articulam, por elas passando discursos de legitimação da ordem social, tanto quanto do conflito. E é um texto aí do Cunha, Terras Lusitanas, isente dos Braséis. E o texto 2 diz o seguinte: as últimas barreiras ao livre movimento do dinheiro e das mercadorias e informação que rendem dinheiro andam de mãos dadas com a pressão para cavar novos fossos e erigir novas muralhas que barrem o movimento daqueles que, em consequência, perdem, física ou espiritualmente, suas raízes.
um texto sobre globalização, do sociólogo Zygmunt Bauman. A ressignificação contemporânea da ideia de fronteira compreende o quê? Letra A. A liberação da circulação de pessoas. B. A preponderância dos limites naturais. C. A supressão dos obstáculos aduaneiros. D. A desvalorização da noção de nacionalismo. Ou E. A seletividade dos mecanismos segregadores. Então, qual das alternativas aí define essas novas fronteiras como apresentadas no texto, né? Bom, aqui vale destacar aí dois elementos do texto, né? Acerca das fronteiras, que apresentam um aspecto meio dialético, meio contraditório aí da noção de fronteira, né? Como pensada aí na contemporaneidade. Aqui no texto do Cunha, por exemplo, isso já está bem evidente, porque diz que as fronteiras elas separam, unem e articulam, né? Por ela passando em discurso de legitimação e ordem social, ou seja, as fronteiras, ao mesmo tempo que unem os estados, as pessoas, elas também separam isso e elas criam discursos de legitimação, né? Definindo o que pode, o que não pode, e também aí discursos de ordem, estabelecendo critérios de ordem social. E o texto do Bauman, ele destaca também aí algo parecido, porque ele diz que as últimas barreiras foram quebradas para o livre movimento do dinheiro e das mercadorias e informações que rendem dinheiro, né? E essas barreiras andam de mão dadas o quê? Com novos fossos que são cavados para exigir novas muralhas, né? Ou seja, ao mesmo tempo que você tem um livre comércio, uma livre movimentação do dinheiro, você tem aí fossos que criam novas muralhas aí entre esses limites territoriais. Então, nesse sentido, a ressignificação contemporânea da ideia de fronteira compreende o quê? A liberação da articulação, da livre circulação de pessoas. Definitivamente não, porque o texto diz ao mesmo tempo que unem, elas separam. O Bauman diz que isso cria, na verdade, novas fronteiras em relação ao movimento daqueles, né? Em relação ao movimento daqueles que com frequência perdem suas raízes, né? Então, em relação às pessoas, ele está dizendo que cria novas fronteiras. Preponderância dos limites naturais. Fronteiras nunca se trata de limites naturais, são limites artificiais aí, estabelecido pelos estados, né? Por isso que se refere à ordem social, como diz lá o texto do Cunha. Supressão dos obstáculos aduaneiros. Bom, isso é uma característica do livre comércio, obviamente, mas aí ele está destacando aquilo que está dito no texto, e o texto não está se referindo apenas especificamente a essa supressão dos limites, que é uma característica aí do processo chamado de globalização. Desvalorização da noção de nacionalismo? Definitivamente não, porque essa é uma das contradições da ideia de globalização, né? Ao mesmo tempo que você globaliza a economia, você continua valorizando a ideia de nacionalismo, né? A defesa dos interesses nacionais e não a defesa de interesses globais. Portanto, a resposta certa, letra E. Essa ideia de fronteira aí destaca, né, a seletividade dos novos mecanismos segregadores, né? Por isso que no texto do Bauman diz, ao mesmo tempo que se cria o livre movimento do dinheiro e de mercadorias e informações que rendem dinheiro, em relação às pessoas se criam novas fronteiras, se criam fossos, se criam abismos, né? Portanto, há uma seletividade dos mecanismos segregadores. Por isso que o Cunha também destaca aqui, né, que por essas fronteiras que unem e separam, elas estabelecem nova legitimação da ordem social, né? Então, não é uma abertura total e completa, né? Por isso, a resposta certa, letra E. E a nossa última questão aí, tirada da prova da UFC, diz o seguinte: a partir de 1989, a América Latina incorpora o neoliberalismo. Este modelo, contestado por diferentes grupos e movimentos sociais, caracterizou-se nesse continente por... Então, qual a alternativa aí tem a característica do neoliberalismo incorporado aí na América Latina? Letra A.
Atenuar as diferenças sociais e a dependência em relação ao capital internacional, ofertando pleno emprego. B. Estimular o desenvolvimento do campo social e político e implementar uma sociedade mais justa e igualitária. C. Diminuir o poder da iniciativa privada transnacional mediante a intervenção do Estado a favor da burguesia nacional. D. Ter uma base econômica formada por empresas públicas que regularam a oferta e a demanda, assim como o mercado de trabalho. Ou instaurar um conjunto de ideias políticas e econômicas capitalistas que defendeu a diminuição da ingerência do Estado na economia. Então, qual das alternativas aí marca a noção do neoliberalismo, né? Medida que foi implementada também aqui na América Latina entre o final da década de 1980 e ao longo da década de 1990. Vamos aí mais uma vez para a alternativa. Letra A, atenuar as diferenças sociais, né? Definitivamente não, porque o neoliberalismo, pelo contrário, até acentua essas diferenças sociais, que é uma das principais características, continua sendo ainda, desses países da América Latina, veja-se o caso do Brasil, e atenuar também a dependência em relação ao capital estrangeiro, também não, porque há um aumento da dependência desse capital aí, né? Ou seja, ainda a dependência de empréstimos que são feitas com capital internacional e mesmo a economia mantida com capital internacional. B. Estimular o desenvolvimento do campo social e político e implementar uma sociedade mais justa e igualitária, também não foi o que se viu aí desde o final da década de 1980, ao longo da década de 1990, com as políticas econômicas, né? Não temos um desenvolvimento de uma sociedade mais justa e igualitária, né? Também não é aí o objetivo e aquilo que foi considerado como objetivo fundamental do neoliberalismo nesses estados. Diminuir o poder da iniciativa privada transnacional, pelo contrário também, né? O que há é uma valorização da iniciativa privada transnacional com abertura de mercado para a fundação nesses países de empresas aí multinacionais. Intervenção do Estado na economia, essa é justamente a tese contrária do neoliberalismo, que defende a não intervenção, a não regulação do Estado na economia, né? Também não é a letra C. Ter uma base econômica formada por empresas públicas que regulam a oferta e a demanda, assim como o mercado de trabalho, como eu acabei de dizer, né? Uma das ideias do neoliberalismo não é o fortalecimento das empresas públicas, mas pelo contrário, o fortalecimento da iniciativa privada e, nesse caso também do neoliberalismo, de empresas multinacionais e transnacionais, né? Então também não é a letra D. Veja-se o caso do Brasil na década de 1980, que começou a haver uma ampla privatização de empresas públicas, né? No setor da infraestrutura, no setor de mineração, no setor bancário, no setor de energias, houve aí um processo de privatização de muitas empresas e não de fortalecimento aí dessas empresas públicas. Portanto, resta aí como resposta correta, e de fato está correta, a letra E. Instaurar um conjunto de ideias políticas e econômicas capitalistas que defendeu a diminuição e a ingerência do Estado na economia, obedecendo aí a duas características fundamentais do neoliberalismo, que é a rejeição do Estado como agente econômico e a desregulamentação do Estado na economia. Então, aí, essa é um critério fundamental, aliás, critérios fundamentais do neoliberalismo, que apareceu também aqui na América Latina. É isso aí. Valeu, valeu, e até a nossa próxima videoaula.